programa não pode ser apresentado em variáveis nominais. O que é um histograma? É um gráfico que entre duas variáveis, entre dois atributos da variável, pode ter continuidade, se quisermos. Eu posso ter pessoas com 18 anos, com 19, com 20. Portanto, elas podem ter sequência contínua. E, como tal, as colunas podem estar coladas umas às outras. É esta a característica do histograma. Nas colunas, as colunas estão unidas umas às outras. E, quanto a maior o número de observações, quanto mais aumenta o número de observações e diminui o espaçamento entre as observações, isto que são colunas vai ter tendência a ter a configuração de uma curva. Portanto, o histograma caracteriza-se por ser utilizado em variáveis quantitativas sempre que possível contínuas. Sempre que possível contínuas. O espaço entre colunas não existe. Estão juntas. À medida que aumenta o número de observações e diminui o espaço entre as observações, em vez de eu ter aqui anos, tivesse, por exemplo, meses, esta configuração tinha tendência a ter a forma de uma curva. É isto que caracteriza o histograma. Está bem? Quando estou a utilizar um gráfico de barras, o espaço entre as colunas deve manter-se igual. E a largura da coluna, se tem uma representação que é idêntica, se quisermos a mesma unidade de medida, deve manter-se igual. Por exemplo, se eu tiver aqui nada satisfeito, satisfeito, muito satisfeito, se eu não juntar o satisfeito com o muito satisfeito, o espaço da coluna tem que se manter igual. Se eu somar atributos, então, eu devo ligar, porque aqui faço uma leitura em termos da quantidade, mas também da dimensão da variável. Normalmente isto não nos acontece. Vou-vos apresentar algumas das apresentações gráficas. Está bem? Posso fazer uma pergunta? Podes. Os gráficos circulares e as colunas só se usam em variáveis nominais? Nominais ou ordinais. Nomeadamente, o gráfico de taxa, o gráfico circular, só em variáveis nominais. O gráfico de colunas pode ser em variáveis nominais ou ordinais. O histograma só em variáveis quantitativas. Isso é possível cumprir. Então, quando eu construo uma base de dados, se quisermos, construo basicamente uma série de estatísticas. Então, o que é que eu tenho aqui? Tenho a forma de organização de uma base de dados. Cada um destes tem a minha matriz. Cada um destes é um elemento. O João, o Manuel, a Joaquim. O conjunto de informação relativa a um elemento, indivíduo ou unidade amostral, utiliza-se estes diferentes nomes. O conjunto de informação relativo a um indivíduo, elemento ou unidade amostral chama-se um caso. Se quisermos, a Joana, a informação que eu tenho é que tem 26 anos, tem um bacharelato e pesa 62,8 kg. Esta informação é um caso. A variável é a informação que eu estou a medir. Neste caso, é a escolaridade. E depois, a informação relativa a cada uma das variáveis, a cada um dos sujeitos, chama-se observação. Se quisermos, o Pedro é um elemento, unidade amostral ou indivíduo. A idade é a variável. Os 26 anos é a observação. E 26 anos, terceiro ciclo, 78,5 kg, é a informação do caso Pedro. Certo? Está claro? Normalmente não é com isto que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com esta informação para construir as bases de dados. Então, como é que eu construo o meu quadro?
xi, que foi isto que vos apresentei aqui, é a minha variável. Isto é um quadro, porquê? É fechado. Certo? Depois, se fosse aberto, poderia ter características de pedrinhas a separar variáveis, os atributos da variável. A seguir, se fosse uma tabela, seria aberto e poderia não ter linhas a separar. É a principal característica. Xi é a minha variável. Neste caso, por exemplo, seria a idade. x1, x2, x3 são os atributos da variável, ou seja, as classes que a variável possa assumir. Se fosse o sexo, o que é que eu tinha? Masculino e feminino. Então, o que eu teria no x1 seria x, seria sexo. x1 masculino, x2 feminino. Tá? NI é a frequência absoluta. A frequência absoluta é o número de observações, frequência absoluta, número de observações em cada classe ou atributo da variável. Frequência absoluta é o número de observações em cada classe ou variável. Imaginemos que aqui dentro temos 50 pessoas, está bem? Os homens, batem ao braço. Número de observações em cada classe ou atributo. Neste caso, tinha 5 homens. Feminino. Tenho 45. No total, são 50. Número de observações em cada classe ou atributo. Isto é a frequência absoluta. Parece normalmente com valores inteiros. Frequência relativa. É a percentagem de observações numa determinada classe. Então tenho que dividir o número de observações em cada classe sobre o total vezes 100 se quiser apresentar em percentagens. Se não quiser apresentar em percentagens, posso apresentar em número não inteiro, em números decimais, e dá a mesma coisa. A diferença é que se eu apresentar em percentagem, o meu total tem que ser igual a 100%. Se eu apresentar em números decimais, o meu total tem que ser igual a 1. A lógica é a mesma. Não passem aquilo, olhem para aqui que estamos a dar a mesma coisa. Tá? Está claro aqui? Neste caso, eu teria que dividir 5 por 50 vezes 100, dar-me a 10. Aqui dar-me a 90. 90 mais 10, 100. Aspecto importante. Devo manter sempre o mesmo número de classes decimais. Se eu quiser manter uma classe decimal, mantenho uma classe decimal. Tá? Está claro ou não? Se as variáveis são nominais, só tenho frequências absolutas e relativas. Se as variáveis são ordinais ou quantitativas, se as variáveis são nominais, frequências absolutas e relativas. Se as variáveis são ordinais ou quantitativas, e isto utiliza-se mais em quantitativas, para além das frequências absolutas e relativas, tenho também as frequências acumuladas. Nas variáveis, diz? Adormeces. Se as variáveis. Não é? Um bocado a janela. Está muito difícil a respirar aqui dentro. Isto é variáveis nominais? Se as variáveis são nominais, só temos frequências absolutas e relativas. Se as variáveis são ordinais ou quantitativas, para além das frequências absolutas e relativas, temos também as frequências acumuladas. As frequências acumuladas não se utilizam em variáveis nominais. O que é que representam as frequências acumuladas? Número de observações
numa determinada classe ou atributo, mais as observações da classe imediatamente anterior. Número de observações numa determinada classe ou atributo, mais as observações da classe imediatamente anterior. Vamos a um exemplo. Desta classe imediatamente anterior. Quem tem 18 anos? Quem tem 18 anos? Eu depois já faço. 7, 8, 9, 10, 11. Quem tem 19 anos? 19. Quem tem 20? Eu vou tirar daqui um que para isso mudar mais 8, 7, 3, 7, 3, 10, 30 pessoas, certo? Agora, façam umas contas quanto é que é isto, dá 30 a dividir por 10, 10 a dividir por 30 dá 33,3, certo? Sim. Depois fazem o resto e isso terá que mudar de 100. Porquê é que se utiliza uma casa decimal? Reparem, quando eu estou a fazer arredondamentos, se quisesse tinha 33,335 por aí dentro. Ao definir uma casa decimal, mantém constante a casa decimal. Isto aqui depois não vai dar 100%, mas teria 99,9999. Mas eu posso fazer a aproximação, o arredondamento, se isto for uma décima. Defino aqui uma casa decimal, mantém a casa decimal. Somos nós que definimos a casa decimal. Por exemplo, para coisas mais precisas, deve utilizar os dois. Para uma situação destas, pode utilizar uma casa decimal. A seguir, o que é a frequência acumulada? É a frequência absoluta acumulada. Frequência absoluta acumulada. É o número de observações de uma determinada classe, 10, mais a classe imediatamente anterior. Como antes não tenho nada, são 10. Deste aqui é o número de observações de uma classe, mais a classe imediatamente anterior. 13 com 10, 23. Número de observações da classe acumulada mais da classe imediatamente anterior. 23 mais 7, 30. Certo? Então, quer dizer que depois já não tenho totais, porque o valor da última classe dá um total. Então aqui não coloco nada. Certo? Número de observações mais a classe imediatamente anterior. Para esta, é o número de observações desta classe mais o acumulado anterior. Para esta, número de observações mais o acumulado anterior. E no fim não ponho nada, porque se somasse mais alguma coisa, o que é que me ia dar? Ia-me dar 60, como este 30. Ora, eu só tenho 30 observações. O último valor tem que ser igual ao valor total. Para que é que nos serve? Para que é que servem as frequências acumuladas? Para, nos casos das variáveis quantitativas, saber onde está a mediana. Vamos ver a mediana. A mediana. Tá? Para as frequências relativas, aqui. E é a mesma coisa, 33,3, mais, e depois aqui dá a minha constante. Neste caso, seria 43,3 aqui 13,36, 13,36, 13,37. Se as contas estiverem certas, é aquilo. Dá-me 99,9, mas continua a estar 99,9. Isto é um quadro. O que é que isto é? É isto, é igual a isto. Agora, este aqui, o que é? É este mais este, que me dá este. Para este aqui, o que é? É este mais este, que me dá este.
Isto é que são frequências acumuladas. Eu sei que 50% das pessoas daqui desta turma têm 19 anos ou menos. Tá? Os 50% estão aqui. O último, que tem 18 anos, está nos 33,3%, quer dizer que os 33,4% já entram nesta e terminam no 76,6%. Quer dizer, então, que eu depois de ordenadas as idades, 50% das pessoas que aqui estão aqui. Finalmente, o que é importante daqui é construirmos o título. E o título tem que dar orientação precisa acerca da informação. Então é assim. Das colunas para as linhas. Distribuição dos estudantes. Professor, não se pode repetir a gente. Disse que o importante não havia ter construído o título, certo? Sim. Tem que ser identificado claramente. Neste caso será distribuição. Distribuição. Isto é uma distribuição, é a forma como se distribui. Dos estudantes do segundo ano do CLE, turma A, distribuição dos estudantes do segundo ano do CLE, turma A, no ano 2015, tem que ser localizado no tempo e no espaço, no ano 2015, conforme, agora passamos para as linhas, a idade. Parto das colunas para as linhas. Distribuição dos estudantes, localizar agora, do segundo ano de CLE, turma A. Agora passo para as linhas. Conforme a idade. É isto que estamos a trabalhar. A bocado seria conforme o sexo. E depois, entre parênteses, ponho que o meu M é igual a 30. E isto assegura-me a validade interna. O valor que eu tenho que ter aqui tem que ser igual ao que eu tenho em termos do total. Mais uma vez, parto das colunas para as linhas e tenho que buscar informação sobre o que é que está a ser medido. Então, isto será a distribuição dos estudantes do CLE, do segundo ano do CLE, turma A, conforme a idade, igual a 30. Tá? Devem pôr no ano. E aqui estamos. Mais uma vez. Frequências acumuladas só se utilizam em variáveis quantitativas ou ordinais. Tem mais interesse nas variáveis quantitativas. Não se utiliza nas variáveis nominais. Está claro? Não se utiliza nas variáveis nominais. Isto é a síntese que eu vos acabei de dizer. Frequências absolutas, nominal, ordinal, quantitativa. Frequências relativas, intuitos. Vamos considerar estas frequências simples. Frequências acumuladas, absolutas e relativas, que são nas ordinais e nas quantitativas, tendo mais indicação para as variáveis quantitativas. Está claro? Questões? Se não está claro, perguntem agora para eu poder clarificar. Os títulos escrevemos em cima do quadro? Sim. Normalmente escrevemos em cima do quadro. Se vocês tiverem que publicar um artigo, muitas das vezes eles dão lá a indicação, não. Escrevam por baixo. Também escrevam por baixo. O que é que determina que na frequência relativa vais usar um percentil ou... Não utilizas percentil. Percentil é outra coisa. Utilizas percentagem. A tua opção. A tua opção. Não tem problema nenhum. Podes utilizar uma outra coisa. O que vejo com mais frequência em qualquer trabalho científico são percentagens. Na comparação, o que é que eu devo utilizar? Eu devo utilizar frequências absolutas ou frequências relativas? Quando quero comparar dois grupos, devo utilizar frequências absolutas ou relativas? Absolutas. Relativas porquê? E eu disse absolutas. Absolutas porquê?
que é um número exato entre os dois? Não. Na comparação entre grupos, devo utilizar sempre frequências relativas. Porque são adimensionais. E como tal, são comparáveis. Se eu disser que esta turma tem 10 estudantes com 18 anos e a outra turma tem 20 estudantes com 18 anos, poderíamos dizer que a outra turma tem o dobro dos estudantes do primeiro ano, com 20 anos, certo? Não. Depende do número de estudantes do total que eu tiver. Porque se nesta turma eu tiver 30 e na outra turma tiver 60, a proporção é rigorosamente igual. Está claro? Não. Professor, frequências relativas são o quê? São adimensionais. É isso. Relativizo-as. Então, 6. se eu disser que esta turma tem 10 alunos com 18 anos e outra turma tem 20 alunos com 18 anos, eu poderia dizer que a outra turma tem o dobro dos alunos com 18 anos. Não posso. Porquê? Porque se na outra turma, em vez de ter 30 alunos, eu tiver 60 alunos, quer dizer que a proporção de alunos é rigorosamente igual. Porque num e noutro caso, porque o meu denominador é maior, o que acontece é que num e noutro caso eu tenho 33,3%. Independentemente de num caso ter 10 e no outro caso ter 20. E por isso é que se tornando adimensional permite a comparabilidade. Está claro? Tá? Para comparar, eu vou utilizar medidas que sejam dimensionais. A medida que é dimensional será aqui a frequência relativa. As frequências acumuladas servem para isso, para depois poder localizar numa distribuição alguma coisa que pretendo localizar. Vamos ver que aí é que eu vou localizar percentis, vou localizar mediano. Está bem? Mas tem que fazer antes. Ora bem. Imaginemos que estamos a trabalhar em idades. E neste caso, na turma, eu tenho pessoas com 18, 19, 20, 21, 22. Agora imaginem que em vez de fazer isto, nós estávamos a fazer a avaliação das idades da população de Viana do Castelo, que são 250 mil habitantes. Mas imaginemos que em vez de 250 mil, eu estava a fazer a avaliação da idade de população de Viana numa amostra de 300 pessoas. Quer dizer que eu aí poderia ter pessoas que vão desde os 0 anos de idade até aos 100 anos de idade. Posso? Faz sentido, numa situação em que eu tenha grande dispersão das idades, apresentar a idade de cada um? Vamos aqui. Imagina vocês estão 50 alunos nesta turma. E quero avaliar peso. O que será esperado é que cada um de vocês tenha pesos diferentes. Faz sentido eu apresentar aqui pesos de toda a gente, todas as opções de peso, para depois ter uma observação em cada um deles? Então, neste caso, o que nós fazemos é agrupamento das variáveis. Fizemos os atributos a variáveis. Criamos classe. Enquanto na investigação, a construção, as classes não é mais nem menos que o agrupamento dos atributos a variável num grupo mais restrito que aquele que é a variável original. Quando estou a falar das idades, em vez de ter todas as idades, construo grupos etários. É isto. Tá? Repetir o quê? As classes são o agrupamento de um conjunto de atributos das variáveis num grupo mais restrito. É só isto. Quer dizer, em vez de eu agarrar, por exemplo, nos que têm 71, 71 e 100, 71 e 200, posso criar um grupo dos 70, entre os 70 e os 75 quilos. E agrupo ali todo o conjunto de pessoas que têm entre 70 e 75 quilos. Crio o grupo para as idades, é a mesma coisa, o grupo dos etários. Enquanto na investigação isto é feito de uma forma sustentada em conhecimento prévio, ou seja, o critério da criação das classes não tem a ver com a matemática. O critério da criação das classes tem a ver com o conhecimento prévio que se conhece. Imaginem isto, se estivermos a falar de cancro da mama ou de citologia, sabemos que há idades em que é mais adequado fazer citologia. Quer dizer, não que eu, neste caso,
crio grupos etários em função do conhecimento que tenho prévio sobre o assunto. Na estatística não é. Na estatística há regras para fazê-los. Eu vou usar regras simples. Podemos utilizar logaritmos, coisas assim, mas não vamos fazer. Vamos fazer de uma forma mais simples. Se o meu n é igual a 25, e quando estamos a falar de n, estamos a ver dimensão de amostra. Eu devo criar 5 classes. Se for superior, devo criar raiz de 5. E arredondar. Raiz de n, desculpa. E arredondar a um valor inteiro. Não há casas decimais no número de classes. Não há casas decimais no número de classes. Esse arredondamento normalmente é feito por defeito, mas depois vocês veem o que é, de que forma é que se organizam melhor as classes, está bem? Imaginem que isto voltava, que a distribuição que tinha que voltava 39. Raiz de 39 daria para fazer 6 ou 7 classes. Se vocês acham que fica mais arrumadinho fazer com 6 classes, não há problema nenhum, tá? A regra é esta. Depois. O que é aquele E de x 36 classes? Diz? O EX é o exemplo? É um exemplo de 36, raiz de 36. Raiz de 36. 6. Damos 6 classes, Então tá? podemos arredondar conforme... Podem arredondar, devem seguir as regras do arredondamento, mas depois também esta sensibilidade, está bem? Depois a seguir, portanto, primeiro vejo o número de observações. A seguir, calculo o número de classes. Depois do número de classes, calculo a amplitude da classe. Vamos já arranjar um exemplo para isso. Número de observações. Do número de observações, calculo o número de classes. E depois do número de classes, calculo a amplitude entre as classes. A amplitude entre as classes é a diferença entre o máximo menos o mínimo, o máximo da distribuição menos o mínimo da distribuição, a dividir pelo número de classes. Isso é a mesma coisa que o ponto médio? Não, isso é outra coisa. Eu, para saber a amplitude das classes, o intervalo da classe, que deve ser constante, o intervalo da classe é sempre igual. Tá? Não tenho uma classe que tenha intervalo superior ao outro. A fazer arredondamento, devo fazer arredondamento a casas decimais, por exemplo, a décimas. Não arredondo, enquanto o número de classes eu tenho que arredondar a valores inteiros, aqui não arredonda a valores inteiros. Posso arredondar a décimas ou centésimas. A amplitude não se arredonda a valores inteiros. Arredonda-se a décimas ou a centésimas, aquilo que for mais próximo. E arredonda-se sempre por excesso. Ponto final. Para que o valor da última classe também esteja na distribuição. Vou dizer outra vez? É isso que queres? Portanto, quando tenho a amplitude das classes, tenho que criar o intervalo das classes. Se quiser, varia entre 71 e 72 e 95. Então, este arredondamento aqui, eu dá-me 72,943 por aí adiante. Tá?
Este arredondamento que eu vou construir daqui, portanto, o que é que eu tenho aqui? De 71 a 72 dá no 1,95. Como é que eu calculei este 1,95? Foi o máximo menos o mínimo a dividir pelo número de classes. Deu-me 1,94432. Ali o Mas eu, para não estar com isto tudo, arredondei para 1,95. Porquê é que não arredondei para 1,94? Porque se arredondasse para 1,94, se tivesse 10 classes, este 0,0032, se o somasse por 10, ia-me dar um valor de 0, qualquer coisa 3. Quer dizer que o último valor da classe, o último limite superior, não ia estar dentro da classe. E por isso é que eu arredondo por excesso. Assim, toda a distribuição está dentro da minha distribuição. Senão não está. Vocês vão já ver isso. Aquele K era a mesma coisa que se fosse um N. Número de classes, não. É... número de classes. Aqui, se quiser, põe um ok. K. Tudo era ali. Se faz confusão, põe um K. Apresenta tal qual está a distribuição. Depois, podemos ainda calcular o ponto médio da classe. Podemos calcular. Professor, tinha falado antes. Podemos calcular o ponto médio da classe, que é outra coisa, que é a limite inferior, margem limite inferior da classe. Aqui, sobre 71 mais 72,95, que apresenta o ponto médio da classe. E isto é utilizado para eu calcular depois a média para dados agrupados. Portanto, o ponto médio da classe, aqui, é limite inferior mais limite superior da classe, a dividir por 2. É útil para eu fazer o cálculo da média para dados agrupados. Ora bem, considerem a seguinte situação. Ora, isto aqui não dá para ver. Estás asteriscos. Vou perceber. Imaginem esta situação. Imaginem esta situação. Então tenho um conjunto de observações de 1 a N. Que 1 tem um desempenho físico, que é avaliado através de uma escala 12,5, 2,75, 25. Se eu fizesse a apresentação de cada um destes valores, o que é que eu tinha que ter? 12,5, 1. 18,75, 1. 25, 2. Portanto, tinha grande dispersão. Objetivo é eu construir num grupo mais reduzido, ou seja, agrupar uma distribuição que é dispersa num número mais reduzido de observações. Com base nisto, porque tenho 25 observações, imaginem, aqui, neste caso tenho 20 observações. O que é que eu fiz? Portanto, como eu tenho menos de 25, opto por apresentar qual está, mas como tenho grande dispersão, agrupo. E agrupo no número de classes. Quem é que me perguntou há bocado isto? Foste tu, não foste? Ou mantenho o original,
Ou então, como tenho menos de 25, 5. vou colocar 5 classes. Certo? A primeira coisa que tenho que fazer, ver a amplitude entre as classes. O valor máximo. Tá? O valor mínimo. 12,5. 12,5. 100 menos 12,5 a dividir por 5 dá-me 17,5. Certo? Está claro ou não? Não? Não percebi porque é que o número de classes são 5. Por uma razão. Então N é igual a quanto? A 20. Se fosse 25, quantas fazias? Sendo superior a 25, o que é que fazes? Se for inferior a 25, o sensato é eu continuar com as 5 classes. Tá? Máximo menos mínimo a dividir por número de classes. 100 menos 12,5 a dividir por 5. Dá 17,5. E agora? O que é que significa, em termos de dados, esse 17,5? Entre a amplitude das classes. Pois, É de que forma o intervalo que eu criei. Quer dizer, eu que é agora vou 17,5 dizer entre assim. todos. 17,5, 17,5. Agora o que é que eu ok. vou dizer? Vou dizer assim. Que para o primeiro grupo, para a primeira classe, são valores que abordam entre o valor mínimo Mais 17,5. mais 17,5. E depois vai ser esse valor mais O segundo 17,5. vai ser este Mais 17,5, já percebi. mais 17,5. E assim sucessivamente. É para construir os valores. Criei a regra para construir as classes. Está claro? Como me deu 17,5, não arredondei, mas imaginem que me dava 17,49. Pronto, optado. Quem é que me quer dar música? Tá? Agora. Agora a seguir o que é que vou fazer? Limite inferior da classe. Primeira classe. Mais 17,5. 12,5 mais 17,5 é um 30. Incluo os 17,5, não incluo os 30. Fechado em baixo, aberto em cima. Segunda classe. 30 mais 17,5, 47,5. Incluo 30 aqui, não incluo aqui. O último tem que comportar o último valor da observação, que é 100. Fechado. É fechado dos dois lados. Depois, tudo o resto. NI, que eu fui ver na observação, reparem, aqui entre 87,5 e 100 tenho 1, 2, 3. Cá estão eles. Se eu quiser saber o ponto médio da classe, 12,5 mais 30 a dividir por 2, dava um ponto médio daquela classe. Diz. Qual é o número mínimo que tem que ter o N para que nós possamos agrupar? O número mínimo, olha, é o seguinte: se tu chegares a olhar para uma distribuição e tiveres grande dispersão, no sentido que fazes é agrupar. Mas este agrupamento só se pode fazer em variáveis quantitativas. Que é disso que estamos a falar. O normal é quando eu olho para esta distribuição e vejo tem tantos valores, faz sentido apresentar 10 opções, como faz? Então reduzo estas opções. Tem basicamente a ver com isto. Diz. Para que serve o ponto médio da classe? Para calcular a média dos dados agrupados. Médio da classe. É para que professor? Calcular a média para dados Não, agrupados. está. Vamos aprender depois isto. Questões daqui. Estamos? Primeiro, como é que se calcula o ponto médio? Ponto médio de quê? Da classe? Sem limite. Aqui neste caso, 12,5 mais 30 a dividir por 2. Dá-me 42,5 a dividir por 2, dá-me 21,25. Certo? Portanto, se eu quisesse saber depois a média, o que é que ia fazer? 5 vezes 21,25 dava um determinado valor. Somava todos os valores, dava um somatório e dividia por número de observações que tinha a média. Mas isso nós vamos aprender depois. Questões daqui. Não há questões daqui. Não percebeste? Questões daqui, não há? Para quê? Isto é o verbo, não precisa de nada. Ouçam, quem é que já foi ao Moodle? O que é que encontraste no Moodle? Formulário.
O formulário ainda não precisaram dele, mas já está. Assim como estão lá uns exercícios para variáveis. Diz características. E portanto, eu vou pôr lá este exemplo, para vocês depois verem. Agora vou ter lá exercícios para todos estes dados, está bem? E depois, mas são para resolvermos em casa e depois trazemos as dúvidas, professor? Isso. Só depois é que vai. Porque eu não tenho mesmo. Só não estou parado mal, a ponto. Neste caso, está na mesma coluna, uma construção diferente. Isto. Então explica-me lá para eu me rir também. Não queres que eu me ria? Não? Ela Esse ri bastante, acredito. diz? Esse ri bastante. É? Então. Aqui está. Lógica aqui é a mesma, só que isto está construído não numa lógica da estatística, mas numa lógica de mais de investigação. Então reparem, se eu tenho aqui grupos etários, mais uma vez, distribuição dos funcionários da CP, conforme o grupo etário no ano 2000. Cá estamos os 153, mais uma vez. Cá temos os grupos e estou a dizer que é conforme o grupo etário porque não é conforme a idade. É variável, como disse aqui. Falo de grupos etários e como tal o que é que eu tenho? Uma apresentação gráfica com colunas. O espaçamento entre as colunas mantém-se. Certo? E a dimensão mantém-se. Porquê? Porque são todos grupos de 10 anos. Se eu tivesse a fazer isto à mão, o que eu faria era, se quisesse pôr os 30 e os 40, juntava estas duas coisas, mas a dimensão do grupo também seria maior, porque enquanto estes representam 10 anos, este passaria a representar 20 anos. Um intervalo de 20 anos. É esta a lógica de construção. Os títulos são rigorosamente construídos da mesma forma. Professor, e se a última, por exemplo, fosse mais de 50? Normalmente Já não podia ser? com mais de 50 só. E não fazer. Ou com mais de 50 porque não sabes qual é o limite superior, se não souberes o limite superior. Sim, porque não sabemos E agora qual é podemos ter uma questão que se chama ocorrências. Para uma variável nominal, posso utilizar um gráfico de tardes. E com distribuições, neste caso que eu diria, distribuição dos estudantes conforme o sexo. Entre parênteses punham no bem. Fundamental disto, tem que ser sempre identificado. Isto já é um histograma. O histograma, o que é que eu tenho? É que tenho todas as idades e, neste caso, eu vou ter, como estão as idades sequenciais, as colunas são juntas. Certo? Se eu diminuísse o espaçamento, eu ia ter uma distribuição de forma curva. Neste caso, a curva seria assim. Sendo uma curva assim, diz-me que não há normalidade de distribuição. Isto é já um histograma na mesma, mas com a curva de distribuição. Há normalidade de distribuição quando todos os valores estão debaixo da curva. Quando os valores não estão debaixo da curva, não há normalidade de distribuição. Sabe qual é os critérios para fazer a curva? Os critérios é ter um histograma. E para isso o que é que vocês vão ter que fazer? Achar o ponto médio e de cada um deles. o ponto médio. Mas eu não vou repetir isso. Vou repetir mais a interpretação. Isto, o resto vocês do secundário já tinham visto. De certeza. Isto é que nunca viram. Ou quem viu? Quem já viu isto? Eu não estou a ver. Ninguém viu? Chama-se um diagrama de caule e folhas. Como é que se lê isto? Isto
ossos. Agora, calem-se um bocadinho para perceberem o que é que isto quer dizer, está bem? Isto é a mesmíssima coisa daquilo que nós tínhamos anteriormente. Só que eu aqui não sei quantas pessoas sabem como é a distribuição. E se eu agora rodar aquilo nos 90 graus, aquilo que eu tenho assim, com estes valores assim, se eu rodar e puser assim, é aquilo que eu encontro a seguir. Só que, neste caso, encontro a seguir com uma distribuição dos valores. Então, o que eu tenho caudas e folhas. Estimando o livro. É assim que vocês encontram. E aqui tem a frequência. Diz-me então que tenho 8 indivíduos. Frequência absoluta. Tenho 1. O caule representa 1, mas aqui embaixo diz-me assim. O caule tem um tamanho, uma dimensão de 10. Quer dizer que este 1 é 10. E cada um destas folhas corresponde a 1. Se isto é idade, quer dizer que eu tenho uma pessoa com 10 e 9, 19, mais uma pessoa com 19, mais uma pessoa com 19, mais uma pessoa com 19. Ou seja, tenho 8 indivíduos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com 10 e 9, 19. Associo isto àquilo. De 20, tenho 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, de 20. 1, 2, 3, 4, de 21. 22. Tenho 4 de 23. E tenho 1 de 24. Tenho 5 no fim. 2 e 5. 25. Tenho 1 com 25. 1 com 26. 1 com 22. 2 com 29. Tá? É a mesmíssima coisa que a representação de um histograma, só que me dá o pormenor de saber as distribuições de cada um dos indivíduos, quantos é que têm em cada. E com base nisto, eu podia construir um quadro. Mas eu não percebi o que é aquelas duas de baixo. É o que te diz qual é o tamanho do caule. Isto representa 10. Isto representa 10, que é o caule. E isto representa um caso, que é a folha. Imaginem que vocês estavam a ver outra coisa qualquer e aqui dizia que em vez de representar 10, representaria 100. Quer dizer então que isto aqui, este 1 em associação com este, é 190. Certo? Tem sempre que fazer a conjugação disto com os casos do que representa isto, qual é a unidade de medida que aquilo representa para o diz. Você quer dizer Ia ser sempre, não. Frequência absoluta. E se o caso fosse 2? É a frequência absoluta. Número de observações em cada uma das classes. E se o de baixo fosse 2? Diz? E se o de baixo fosse 2 em vez de 1? Multiplicas. Se o de baixo fosse 2, quer dizer que em vez de ter 8 aqui terias 16, todos com 19 anos. Está claro? Diagrama de caule e folhas. Este bichinho também é muito jeitosinho e chama-se diagrama de extremos e quartis. Diz. Fazer o quê? E não sabias na hora de entrar? Não trouxeste a fralda? Não. Então, rápido sem barulho. Diagrama de quê? Rápido sem barulho. Olha, é só ela que vai à casa de banho. Não precisa de ninguém que lhe vá limpar nada. Diagrama de quê, professor? Isto aqui Diagrama de extremos e quartis. é um diagrama. Diagrama de extremos e quartis. Diagrama de extremos e quartis. Caixa de barras e bigodes. Ai, Jesus. Boxplot. De barras. E bigodes ou boxplot. Passem isto, por favor, tal qual está aqui. Isto vai-vos ser pedido várias vezes para construírem na frequência ou no exame. Posso, sem favor. Diagrama de extremos e quartis.
caixa de barras e bigodes ou box plot. Box de caixa, plot. Já está passado isto? É tudo a mesma coisa. Está? Passar isto rapidamente, que é para eu poder explicar o que é isto. Isto, eu estou a andar um bocado mais rápido com isto. Daqui o importante que vocês saibam é as construções, como é que se fazem, e saibam construir, obrigatoriamente tem que saber construir tabelas de quadros para distribuições de frequência. Isto tem que saber fazer. Tem que saber construir classes e tem que saber quais são os tipos de distribuições que se adequam a cada uma das variáveis para poderem depois tomar decisões. Daquilo que está ali, poderão ter que interpretar, saber interpretar tudo, mas poderão ter que interpretar, por exemplo, um diagrama de extremos e quartis. Poderão ter que interpretar um diagrama de folhas. Isso podem ter. Isto, para a cliente interpretar, vão ter necessidade de saber fazer. Então vou-vos dizer o que é que isto tem. No detalhe. Convinha que vocês assinalassem. Isto que aqui está em baixo, se quisermos, o limite inferior da caixa, do diagrama, é o mínimo, o valor mínimo. Quer dizer, então cá em cima será o valor máximo da distribuição. Isto é uma distribuição organizada. Tá? O valor mínimo, o valor máximo. Limite inferior da caixa é o percentil 25 ou primeiro quartil. Portanto, este limite inferior da caixa, desta caixa, aqui, é o valor do percentil 25 ou primeiro quartil. Quartil. Quer dizer que o espaço entre isto e isto, entre o mínimo, representa os primeiros 25% da distribuição. No fim de ordenada, são os primeiros 25 valores que eu encontro na minha distribuição. Depois, esta linha a cheio é a mediana. Ou seja, o percentil 50. Ou segundo quartil. É tudo a mesma coisa. Mediana, percentil 50 ou segundo quartil. É a mesmíssima coisa. É o valor que divide uma distribuição em duas partes iguais depois de ordenada por ordem crescente. É o valor que divide uma distribuição em duas partes iguais depois de ordenada por ordem crescente. Limite superior da caixa, percentil 75 ou terceiro quartil. Percentil 75 ou terceiro quartil. Não, isso é o máximo. Limite superior da caixa. Agora, a diferença entre o máximo e o mínimo, entre isto e isto, se quiserem fazer uma chaveta, façam.
chama-se amplitude. A outra é a amplitude absoluta. É a diferença entre o máximo e o mínimo é a amplitude. A diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, o percentil 75 menos o percentil 25, é a amplitude interquartis. 75 menos o percentil 25. Ou o terceiro quartil menos o primeiro quartil. É esta caixa aqui. Amplitude interquartis. Isto aqui, isto e isto. Amplitude. Passas estas coisas nas retas da tua. A amplitude é a diferença entre o máximo e o mínimo. É a amplitude interquartis. Aquilo que vocês têm é isto. Mínimo, máximo, percentil 25, percentil 50 ou mediana, percentil 75. Depois, a diferença entre isto e isto é a amplitude. Se quiser, máximo menos o mínimo. E isto aqui é a amplitude interquartis. Percentil 75 menos o percentil 25. Isto representa, a amplitude interquartis representa os 50% médios, depois de ordenada a distribuição, da distribuição. 50%. Os 50% médios da distribuição, depois de ordenada. Estamos sempre a falar em termos de ordenação. Se quisermos, é uma distribuição em que eu tiro os 25% mais baixos e os 25% mais elevados da distribuição. Agora, isto é na situação em que eu tenho a distribuição ordenada por ordem crescente. Para isto, tudo isto, é necessário, tudo o que nós falamos até agora, é necessário ter a distribuição ordenada por ordem crescente. Se não tiverem a distribuição ordenada por ordem crescente, a primeira coisa que fazem o que é? Ordenar por ordem crescente. E depois, a partir daí, fazem tudo o resto. Questões daqui. Vai-nos explicar como é que construímos isto. Vamos ter tempo para aprender tudo isso e muito mais. Assim. Tal como falámos há bocado, isto só se aplica a variáveis quantitativas. Tal como os histogramas, a partir do momento que entramos nos histogramas, isto aplica-se para variáveis quantitativas. Histograma, diagrama de tal e de folhas, diagramas de sistemas e quartis, variáveis quantitativas. Pode voltar ao de cal e folha só para perguntar uma coisa. Aquele em baixo. Minhas senhoras e meus senhores. Aquela liga mediana, ela não está a meio? Está. O que nos diz é assim, que tenho maior concentração de valores aqui, porque o espaço é menor. E tenho maior dispersão de valores aqui. Ou seja, o que é que isto me diz? Que tenho, por exemplo, quando ordeno por ordem crescente, imagina, tenho muitas pessoas com, isto aqui são 20 anos, tenho muitas pessoas até aos 40 anos, e depois concentra-se aí os 50%, e depois os outros 50% variam entre os 40 e os 80. Ou seja, aqui em 20 anos tenho 25% das pessoas. Depois, nos outros 50%, tenho 40 anos. Então, tenho maior concentração em baixas idades e maior dispersão em altas idades. Era a mesma coisa que acontecia aqui. Se eu tivesse a fazer a distribuição, há um conjunto de pessoas que têm, por exemplo, mais que aquilo que é a média vossa, dos 20 e poucos anos, e vai-me fazer puxar esta distribuição para cima porque tenho maior dispersão. Está claro? Isso.
Se eu tivesse naquela linha de baixo 2, eu tinha que multiplicar o valor que tenho de elementos com aquela idade por 2. frequência já, que isto tenta representar onde está com 16. 16 é multiplicar sempre. Agora tu o que é que tens? Por exemplo, aqui, se fossem 2, terias 2 terias em vez de 1, terias 2 com o 25. Porque isto representa 1 neste momento. Se representasse 2, quer dizer que cada um destes representava um caso, havia 2 e um 25. Depois aqui. Aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São as 2. Eu tenho 19 anos. Se fosse 2, Oh, filha, é tipo o que eu acabei de dizer. Oh, meu anjo, se fosse 2, isto também de ter aqui 8, quantos é que tinha que ter? Quantos é que eu tinha que ter? 16. 16. Porque isto que dava a informação é que a computação disto com isto. Todos os que têm os 20, no calo, por que não estão todos juntos? Isto não. Não. Porque é que estão aqui 2? Por uma razão só, porque senão eu ia ter uma linha enorme. Mas em baixo tem outros com 3 e... Tudo bem, agora como ele optou por fazer esta distribuição aleatoriamente em função destes grupos que dividiu, mantém constante. É essa a razão. O software cria isto assim. Tá? Não está só aquela da geral. É mais. Ainda mais polável, Diz lá, o que é que se passa contigo? O que é que se passa contigo? Estás divertido? Não se passa nada? Então, por que essa diversão toda? É quê? Vibrar com a minha estatística, é isso? Ora bem. Vamos entrar nas medidas de tendência central, posição e dispersão. Até aqui o que é que nós tivemos? Ouçam, por favor. Ouçam, esqueçam aquilo que ali está. Até aqui o que é que nós tivemos a fazer? É agarrar nos valores isolados de uma distribuição e fazer a apresentação da distribuição. Quando eu construo quadros, os quadros não falam por si, precisam sempre da interpretação do investigador. Neste caso, eu posso dizer, ou podia dizer há bocado, que 33,3% das pessoas, faço a interpretação, têm 18 anos. Certo? 23,3% têm 20 anos. Eu tenho que fazer a interpretação. Agora, quando nós estamos depois a utilizar a estatística descritiva, estamos a reduzir toda uma distribuição a um valor central, a um valor na distribuição, ou a um valor que afasta os valores dos valores centrais. Se quisermos, enquanto nas distribuições de frequência eu estou a agarrar em todos os valores, na estatística descritiva, posteriormente, depois de ter isto, eu vou agarrar em toda uma distribuição e ser capaz de interpretá-la por um único valor. O que é que me faz a mim? Distribui-me, reduz-me toda uma distribuição, explica-se toda uma distribuição por um valor central. Ou seja, no fim de somar todos os valores, divido pelo número de observações e tenho a minha média. O que é que eu estou a dizer? Eu posso ter aqui pessoas que me variam entre os 18 anos e os 35. Vou somar todos os valores observados. Vou dizer que a média das idades é. Imaginem que me é 19 com 3 anos. Ok.
que é que eu faço? Reduzo toda a distribuição, todos os valores da vossa idade, a um único valor central. Isto é que são as medidas de tendência central. Reduzem toda a distribuição a um valor central. As medidas de posição vão localizar numa distribuição um determinado valor. Por exemplo, quando estávamos há bocado a falar de diagrama de extremos e quartis, o que é que ele faz? Localiza-me naquela distribuição o valor do porcento do 25, o valor do porcento do 50 ou o valor do porcento do 75. E depois temos medidas de dispersão. O que é que mudou as medidas de dispersão? A forma como os valores se afastam do valor central. São estes três tipos de medidas que nós temos em estatística descritiva mais comumente usadas. Depois, temos ainda medidas de assimetria e achatamento. Na estatística descritiva, temos medidas de tendência central, medidas de posição, medidas de dispersão. Assimetria não é simetria, é assimetria e achatamento. Tá? Então, o que é a média? Média de uma população. Para as populações, os valores para as populações são representados por letras gregas. Neste caso, é o μ. Quando vocês virem um μ, que é um mzinho assim, é o símbolo da média da população. O símbolo da média da amostra é X barra. São aquelas que nos dão a forma como os valores se encontram numa distribuição depois de ordenada. Estas são medidas de tendência central? O quê? O que é que são medidas de tendência central? O que é que o professor cá estava a dizer? A simetria, posição, achatamento, dispersão, tendência central. Isso entra dentro, é o que é? Das medidas da estatística descritiva temos medidas de tendência central, uma. Medidas de dispersão, duas. Medidas de posição, três. Mas o primeiro, isso faz parte das medidas... Tudo da estatística descritiva. Exatamente. Depois, vamos começar pelas medidas de tendência central. De forma como são apresentadas, μ refere-se, é a forma de nós representarmos a média da população. X barra é a forma de apresentação da média de uma amostra. O que é média? É o somatório de todos os valores de uma dada observação a dividir pelo total, pelo número de observações. Somatório de todos os valores de uma distribuição a dividir pelo número de observações. Isto é que é a média. Nem mais nem menos. Algumas propriedades da média. A soma dos desvios entre cada um dos valores e a média é igual a zero. O que é que isto quer dizer? A soma dos desvios... Perguntem. Um lado. Perguntem o que é que quer dizer. A soma... Alguém aprendeu? Diz? Não estava a chegar, mas não? Eu também percebi isso. Então vamos lá. Imaginem isto. A soma de cada um dos valores para a média é igual a zero. Imaginem que alguém tem 3 filhos. Outro alguém tem 3 filhos. Outro alguém tem 4 filhos. Outro alguém tem 5 filhos. E outro alguém tem 5 filhos. Eu quero calcular a média disto. E a média disto é 5, 5, 10 e 10, 20 dividido por 5 dá 4, certo? Então, a soma, cada um dos valores somatórios de x para x barra é igual a zero. O que é que isto me quer dizer? Quer-me dizer que
3 menos 4, mais 3 menos 4, mais 4 menos 4, mais 5 menos 4, 5 menos 4, mais 5 menos 4, é igual a 0. Isto dá menos 1, isto dá 1. Isto dá menos, isto dá 1, isto dá menos 1. Isto dá 0. Não percebi nada. Ou seja, Estão faz-me esta conta. Eu percebo a Cada um conta. dos Eu valores, isso 3. percebi. Somatório, percebo. cada um dos valores da variável aleatória x para a média. Qual é a média? Sim, ok, eu percebi a conta, mas de onde é que vem aquele Primeiro somatório valor. x menos x y igual a 0? É isto. Quer dizer então que a média vai anular, se quisermos, o posicionamento para o valor central. É só isto que isso quer dizer. 3, 4, Tá? Outra das propriedades. A soma dos desvios quadráticos em relação à média é menor que a soma dos desvios quadráticos em relação a qualquer outro valor. Fiquem só com a ideia, não vale a pena. Isto aqui é que é fundamental saber. estás a perceber? Não. Se y é uma transformação linear dada por y igual a a mais bx, quer dizer que a média de y será uma transformação linear dada E a cada valor e diferente a da sua média de média. y igual a mais b média de x. E só para ter que... Isto é da vossa velocidade escolinha zero. primária. Tá? Lembram-se disto? De certeza, perfeitamente. Nem. Ora bem, a média, isto já é para saber, a média de K grupos de igual e de dimensão n igual, a média de K grupos, de n grupos, e de K grupos, a média de K grupos, o número x de grupos, imagina, 2, 3 ou 4, e de dimensão n igual, as médias são iguais. Ou seja, se eu tiver um determinado grupo que me tenha, imagina, neste caso eu tenho que este alguém que tem 4 filhos. Tenho um outro grupo, isto imagina que é o grupo 1. Tenho o grupo 2, que também tem um número de observações e me dá a média de 4,5. Isto quer dizer que, se eu, em vez de fazer isto, aqui, certo? Somasse, e estavam 3, para me dar 4,5, imagina que tenho aqui 4, aqui tenho 5, aqui tenho 4, aqui tenho 5, penso que isto deve dar 4,5. Se isto acontecesse, o que é que eu podia fazer? Duas formas. Se eu chegasse, somasse isto mais isto, e dividisse por 9, dava-me um determinado valor. Mas se eu fizer o cálculo da média deste e a média deste, se os grupos estiverem igual, eu consigo, e não tenho que estar a fazer de cada um dos valores, consigo fazer a função da média dos grupos, que chega à mesma média. É só isto que isso quer dizer. Basta. Vantagens da média. Eu também não estou a perceber nada. Tu aqui tens duas hipóteses. Podes somar estes mais estes, divididos por 9, dá uma determinada média. Sim. Certo? Mas se tiveres a média dos grupos, em vez de fazeres em função da média, em função de cada um dos valores, podes fazer em função da média dos grupos. A média das médias dos grupos é igual à média do valor global de cada um dos grupos. A média de tantas médias. A média das médias dos grupos. Não, a sério. Com tantas médias. Ora bem. Vantagens da média. Bem definida. Eu tenho que ter este valor, não tenho. Porquê? Porque eu consigo somar todos os valores e saber onde é que está o valor. Fácil de calcular. E fácil de interpretar. Eu diria. Presta-se bem a tratamentos algébricos.
Fácil de calcular, fácil de Tratamentos algébricos. Presta-se bem, dá bem para fazer tratamentos algébricos. Envolve todos os dados de uma dada observação. Envolve vários. Envolve todos os dados de uma dada distribuição. É a mesma se tirada de forma aleatória de amostras de uma mesma população. É a mesma, esta é a mesma, quer dizer que terá tendência a ter valor idêntico. Se for retirada de forma aleatória de amostras de uma mesma população. O que é que isto quer dizer? Eu, por exemplo, se chegasse agora aqui nesta turma e selecionasse 20 indivíduos ao acaso e depois outros 20 ao acaso, que poderiam ser uma amostra com reposição, quer dizer, poderiam ser as mesmas pessoas a incluir na amostra, as médias iam ser muito idênticas. E se houvesse variação, esta variação era devido ao acaso, não era uma variação sistemática. Tá? Inconvenientes. O principal inconveniente é que é muito influenciada por valores extremos. Quando eu tenho um valor extremo, imagina, tenho pessoas todas com 18, 19 e 20, depois tenho um que tem 50. O que é que se faz? Faz com que a média seja influenciada para a direita por este valor. Há um valor extremo que me puxa a distribuição para a direita. Mesma coisa, se o valor for muito baixo, pode-me puxar a distribuição para a esquerda. Não tem sentido. Não tem sentido se os dados não tiverem o mesmo peso. E para tratamentos algébricos, não tem sentido se os dados não tiverem o mesmo peso. E para tratamentos algébricos, é menos evidente quando a distribuição não é simétrica. Agarrem, por favor, nas vossas máquinas. Algébricos. É menos evidente quando a distribuição não é simétrica. Quem tem máquina de calcular, agarra nas máquinas a calcular. Esta máquina de calcular, aqui, no fim de a ligar, se ela der alguma coisa, esta não dá nada. Uma máquina de calcular. Minhas senhoras e meus senhores, máquinas de calcular. A primeira coisa que tem que fazer é ir aqui ao modo. Vejam em modo. Tá? E depois tem neste caso, com 2 SD. Carregam no 2 o SD, é que quer dizer que é função estatística. Portanto, a primeira coisa, põe a máquina de calcular em função estatística. Para esta não é preciso. Esta aqui é uma Texas 30X. Tá? Há aqui uma parecida com esta. Isto não precisa de nada, é só introduzir. Depois disto, vamos começar a introduzir dados com memória positiva. Quantos anos tens? 20. Então, 20. Memória positiva. A memória positiva é um X barra ou M+. Neste caso, M+. Nesta máquina é o M+. Nesta aqui, sim. Neste caso aqui, é este pensomatório. Tens aí um M+, certo? Desse 20. Ao introduzir o M+, apareceu 1. É 1. Sim. Quer dizer que introduzimos o primeiro dado da nossa distribuição. Tiramos isso. 35 é mais. 18 é mais. Isso. E eu 19. Não tens? 33, memória positiva. 26, memória positiva. 38, memória positiva.
28, memória positiva. Quer dizer, eu neste momento tenho 8 dados introduzidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não interessa. Tá? Agora, para esta máquina aqui, depois eu vou já ver com a vossa. Portanto, introduzi, ouçam por favor, introduzi todos os dados de uma dada distribuição. No fim de introduzir todos os dados de uma dada distribuição, aparece-vos o second e depois por cima aparece-vos um determinado valor. Em algumas não é assim, eu vou já ver a vossa. Neste caso, a tua máquina é assim. Second. E tem aqui por cima do x ao quadrado. Já não consigo pensar mais, já tenho opinião Certo? por isso. A sério, eu estou a botar a pedir. Eu estou no ginásio, eu queimo a caloria. E eu já fiz mal ao ginásio sem mexer. Tenho uma camisola térmica por baixo que desde estou a morrer, mas tenho vermelha. Sinto-me aqui a desfalecer. Fica tipo frio de manhã. Ouçam lá. Neste caso, o que é que eu faço? X barra. Desde que a média é 27,125. Cuidado, o que é que eu tenho que ter depois? No vosso caso vai estar diferente porque introduzir só menos dados. Cuidado, o que é que eu tenho que ter depois? É no fim de fazer os cálculos, apagar esta minha série de dados. No caso vosso, está aqui S var. Sim? Então eu faço outra vez. Shift. S var, que está por cima do 2. O 1 é média. Então, 1, enter. Sim. Depois, enter. Vou roubar a minha irmã. Eu tenho a escolha, posso roubar a do André ou posso roubar a dela. É essa, quando foi tirar o solicitador, também tinha uma igual a esta e o André também tinha uma igual a esta. Troca a foda toda. A minha irmã teve matemática para a segunda. O que é que tem? E a segunda teve a estatística. Um bocado de sorte não quer comprar um. Também eu. Tu estás, imagina eu. E tirar de cima e ficas com. Não, tenho que tirar a de baixo, evidentemente. Para a casa de banho. Eu, Willow. Parece morro primeiro. Já sou 6, ai, não me chama. Isso acho que acontece. Tirando aquelas medidas de posição, depois tudo, essa parte. Isto também era fixe, para fazer dois. Isto também era. Não, mas vamos fazer primeiro deste, que eu arranjo. Agora deixa-me ouvir a tua prática. Se eu conseguir pôr. Agora fazemos este. Amanhã é terça. Pois porque isto Amanhã não posso falar com ele, para. Amanhã temos algo. só se aplicaste tu ao almoço. Não. É a única coisa. Pronto, então quarta-feira falo com ele. Se não conseguir, ficas cá à tarde. Amanhã não posso. A Se quarta-feira. calhar eu vou te dar. De manhã também não, vou pôr de manhã eu vou ao hospital. Vou tentar. Algumas máquinas, que é o caso Se ele logo à noite acede ao meu computador. tem aqui em cima, junto ao mod, CLR, que é clear. Então faço o shift clear. E nesse shift clear diz os dados, que é CLC, o modo tudo. O que eu quero apagar é os dados. Então SCL. Enter, estão apagados os dados.
O que é que vocês têm que saber? Utilizar a vossa máquina para poderem fazer a utilização. Daqui estamos. Consideremos. Ó, professor, esqueceu-se da folha para assinar. Eu há pouco estava a dizer, não estava a dizer. Já não Queria falar. A próxima aula não preciso dizer nada. Apenas dois para aqui para a frente. Tá? Percebem? Por causa de vocês e por causa dos outros. Ok? Então, bem. Na minha distribuição eu tenho um conjunto de valores. Como medida de tendência central, o que é que eu faço? Somo dos valores e divido. A média da 50 e qualquer coisa. Se eu quiser fazer a média para dados agrupados, eu sou mais nova desta Oh, Bruno, isso é uma das minhas preocupações na aula de estatística. Constatação do Bruno. Eu sou mais nos dados agrupados, o que é que nós fazemos? Depois eu ponho-vos um exemplo. Não, era só, No fim, não, era só mesmo para que olha que eu não vou dizer isto outra vez. No fim de ter os dados por classes, tal como mostrei há bocado, o que eu faço é, vou procurar o valor médio da classe. Neste caso, imaginem que a minha classe tem uma entre os 20 e os 30 anos, que me tem 18 indivíduos. Depois tenho dos 30 aos 40, que me tem 20. E assim sucessivamente. Vou pôr o ponto médio da classe. Então, 20 mais 30, 50. A dividir por 2 dá-me 25. Portanto, o meu ponto médio é 25. Certo? O número de observações é 18. Então, eu tenho que fazer um somatório. 18 vezes 25. Dá-me 450. O segundo, 20. 30 mais 40, dá-me 70. A dividir por 2 dá-me 35, ponto médio. 35 vezes 20, dá-me 700. Somando isto, dá-me 1150. Como é que eu calculo a média? Depois de ter este somatório, que é o produto do ponto médio de cada uma das classes pelo número de observações, divido o somatório por N. Neste caso, o meu somatório é 1150 a dividir por 38. A média dá-me 30,26. Portanto, como é que calcula a média para dados agrupados? Primeiro, ponto médio da classe. Depois, multiplico o ponto médio da classe pelo número de observações da classe. Dá-me um somatório parcial. Faço o somatório total e divido pelo número de observações. É a média para dados agrupados. Mas isso era a média da amostra. Enquanto para a média para dados não agrupados são todos os valores e divido pelo número de observações, aqui faço a mesmíssima coisa, só como não sei quantos é que têm 20, quantos é que têm 30, quantos é que têm 22 ou têm 28, parte do princípio que a distribuição é homogénea. Então calculo o ponto médio da distribuição. Aqui nesta classe.
E multiplico esse ponto médio por número de observações. Eu tenho que ver que tenho 18 indivíduos cujas idades variam entre estas duas coisas. Quantos é que tem? Se todos tivessem 20 anos, qual era a média? 20. Se todos tivessem 30 anos, qual era a média aqui? 30. Então o que eu tenho que perceber é, como não sei isto, vou tentar encontrar um valor que possa representar toda aquela classe. E o valor que representa a classe será o valor médio dessa classe. E tenho que multiplicar o valor médio pelo número de observações. Porque aqui também teria que calcular 30 vezes 25, somaria 30 vezes, desculpa, se todos tivessem 20 anos, o que é que eu fazia? Somava 30 vezes o 20. E depois dividia por 18. É isto ou não? É assim que calculamos a média. Número de observações de uma determinada classe até saturar a classe. Que é a mesma coisa. Só que faço em função do ponto médio. É isto que é a lógica da média para dados agrupados. Isto é a média da amostra. Quando é que nós usamos a média da população? Se eu te disser que estás a trabalhar com base numa população, não. Mas é exatamente igual, só muda a letra. Rigorosamente igual. Questões. Tenho o somatório de cada uma das classes, e o que é? É o ponto médio vezes o número de observação dessa classe. E depois tenho o somatório global, que é o somatório de cada um dos pontos médios a multiplicar por número de observações numa determinada classe. Somatório do somatório. Vamos só isto. Olhem só. Se eu tivesse que calcular a média das idades aqui, o que é que eu fazia? Perguntava a idade a cada um de vocês e somava, certo? Tinha os 20, 18. No fim, somar isto, o que é que tem que dividir?